Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A startup portuguesa Fulvénio, que aposta no desenvolvimento da inteligência artificial para a indústria do desporto e dos eventos, assegurou 2 milhões de euros em ronda Seed no passado mês de janeiro e pretende explorar mercados como o britânico e o norte-americano. A Fulvénio revela ter uma resposta eficaz para um mercado que ainda tem muito para evoluir no que diz respeito à monetização de audiências. O nosso convidado é precisamente Tiago Costa Rocha, é CEO da Fulvénio. Muito obrigado, Tiago, pela presença neste jogo económico. De resto, tivemos a oportunidade de conversar no mês passado a propósito desta verba angariada na ronda Seed. Eu começo por lhe perguntar, até porque é um tema que nos interessa bastante, este da tecnologia associada à indústria do desporto, mas neste caso não só do desporto, mas também dos eventos, o que é que de facto a inteligência artificial pode trazer à forma como se monetizam estes eventos. Portanto, como é que se pode trazer dinheiro para uma indústria do desporto e também para a indústria dos eventos? Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu diria que, acima de tudo, vai trazer uma consciência diferente sobre a forma como se olham para os dados que se estão a recolher através das plataformas digitais que existem. Ou seja, hoje em dia há muitas plataformas, lojas online, bilheteiras, email marketing, aplicação, fazem sentido para chegar mais próximo do cliente final. No entanto, estão a ser geradas quantidades de dados absurdas que não estão a ser analisadas nem monetizadas. E a inteligência artificial, nomeadamente aquilo que nós estamos a fazer, vai colocar um nível de inteligência que é leve para o negócio, que não tem que se alocar recursos no negócio, que vai tirar insights desses dados e que vai fornecer às equipas de marketing, vai fornecer aos decisores de informações para eles direcionarem a informação, para eles construírem produtos, para melhorarem ofertas e com a finalidade de aumentar as vendas, aumentar o engagement e reduzir os custos associados à comunicação. Portanto, a inteligência artificial dá para uma infinidade de coisas, mas eu diria que neste âmbito nós estamos numa fase ainda embrionária, porque o desporto precisa de evoluir muito, não é só aqui. Nós trabalhamos com vários países da Europa, alguns dos mais evoluídos, que na nossa mente estão a quilómetros de nós, e na realidade não estão assim tão longe. Ou seja, a indústria do desporto é uma indústria que vive da nossa natureza, daquilo que nós gostamos, é aquilo que nos dá prazer, e isso quase que é associado a um relaxe a nível de dinâmica, a nível de inovação, a nível de profissionalismo. E é isso que nós... Da parte das próprias organizações, Tiago? É isso que me está a dizer? Da parte das próprias organizações. Como é que isso se explica? Numa altura destas em que naturalmente que os sistemas vão se aperfeiçoando, as organizações também, mas hoje em dia temos tecnologias que já conseguem fazer essa aproximação. Como é que de facto ainda se explica por parte dos clubes, e não falamos e o Tiago referiu precisamente o facto de em Portugal se calhar ainda se estar longe disso, mas imaginamos se calhar outros destinos onde temos uma indústria perfeitamente consolidada em termos daquilo que se quer, em termos de profissionalismo, mas que aparentemente, por aquilo que o Tiago nos está a passar, ainda necessita de um grau de profissionalização bastante mais apurado, é isso? Sim. Isto é um pouco polémico falar sobre isto, é a nossa visão sobre o desporto. Não acreditamos que não é uma visão romântica, mas o desporto vive muito do imediatismo, dos resultados. Ou seja, estamos a falar de futebol neste momento, portanto, nós sentimos que com os nossos parceiros nós andamos quase ao sabor do resultado. E isto acontece não só com a parte de inovação e tecnologia, acontece com a parte técnica, acontece com os jogadores que vamos contratar, acontece com as decisões que vamos tomar para a semana a seguir. E nós achamos que, de facto, tem que haver aqui um nível de consciência em relação ao planeamento, ao projeto, à ideia, que não deve oscilar à medida que nós empatamos, goleamos ou somos goleados. Bate no poste e sai. Exatamente. Bate no poste e entra, não é? E é muito daqui que depois as organizações acabam por andar sempre a correr atrás do prejuízo, porque, convenhamos, nós trabalhamos com várias federações, mas também trabalhamos com clubes. São realidades diferentes. Há muito trabalho numa federação. Para o adepto comum, provavelmente, trabalhar numa federação é preparar os jogos da Seleção Nacional 2 em 2 meses. Não é nada disto. Há trabalho porque o Tiago tem essa todos experiência, os dias. é preciso acrescentar. Exatamente. Mas um clube tem ali uma dinâmica de jogo casa, jogo fora, que é muito fácil as pessoas que estão a tomar conta do negócio não terem simplesmente tempo para pensar o que é uma estratégia de marketing, o que é uma estratégia de aquisição de dados, o que é uma análise profunda sobre aquilo que se está a fazer. Portanto, nós achamos que este tipo de serviço que nós viemos trazer com a Fulvénio
é um serviço imprescindível para uma estratégia bem definida a nível de marketing, e que a inteligência artificial nos dá este nível de, ok, vamos imaginar, e pondo isto de forma muito simples, certo. vamos imaginar um clube que tenha uma bilheteira, uma loja online, uma aplicação e uma plataforma de email marketing e SMS marketing para falar com os seus adeptos. São gerados dados destas 4 plataformas. O que a Fulvénio faz é agrega estes canais, fala com as equipas de marketing, as equipas de marketing dizem-nos, olha, eu quero vender este casaco ou eu quero vender jogos para o jogo de futebol feminino que vai ocorrer daqui a um mês. E nós vamos sobre todos estes dados, vamos ver os conteúdos que as pessoas veem, o tempo que elas passam a olhar para determinado tipo de conteúdo, quais são as transações que elas fazem, que tipo de transações, qual é o dinheiro que gastam, todas estas coisas que seria necessário um trabalho enorme e seriam necessários recursos, que muitas vezes devem estar alocados no outro lado, nomeadamente na parte de performance, a Fulvénio entrega. Portanto, eu acho que é muito por aqui que nós estamos a conseguir ganhar mercado. O cliente, quando fala connosco, tem medo do esforço que vai ter para ter a Fulvénio do seu lado, e o que nós mostramos é, não, vocês fecham com a Fulvénio e a Fulvénio trata do resto. Nós vamos pedir algumas coisas de vez em quando, mas sem grande peso para o vosso lado. O que nós queremos é, ao fim de cada mês, entregar um relatório em que mostramos qual é a percentagem de crescimento de vendas e de utilizadores do cliente. Sim. E isso é, de facto, muito importante. Não só a capacidade de vendas e as receitas que são geradas por essas vendas, mas também a capacidade de conversão, ou seja, tornar, de facto, aquele sócio, aquele adepto, num comprador de produtos associados ao clube. Certo, não é? Certo, porque os adeptos gostam de sentir o clube próximo. Eu já disse isto, e acho que até foi contigo. É diferente eu receber uma mensagem de uma companhia que comercializa eletricidade no meu telemóvel, ou uma chamada, do que receber uma mensagem do meu clube ou da minha seleção. É diferente, e isso deve ser explorado pelas marcas, deve ser explorado pelos clubes, pelas federações, e lá está, comunicar com sentido, não comunicar por comunicar, e trazer as pessoas para perto daquelas que são as marcas que as pessoas adoram e que nós estamos aqui a falar, nós adoramos isto, adoramos desporto, adoramos futebol, adoramos ténis, adoramos tudo o que tem a ver com este tipo de negócio. Não faz sentido as marcas não monetizarem isto também. Eu vou introduzir o Jorge nesta nossa conversa para te colocar a seguinte questão, Jorge. Quão importante é para um clube saber comunicar numa situação menos favorável em termos daquilo que são os resultados, que era aquilo que o Tiago estava a falar, em termos de handicap? Parece que os clubes às vezes se escondem um bocadinho em termos de comunicação quando os resultados são menos favoráveis. Como é que tu achas que os clubes devem aproveitar essa situação menos boa para poder falar para os seus adeptos, que nunca vão deixar de ser adeptos daquele clube, portanto não há nada ali para convencer? Como é que tu vês essa dinâmica entre clubes e adeptos? Antes de mais cumprimentar e saudar o Tiago pelo sucesso que tem tido, mas um dos primeiros exemplos que me vem à cabeça de sucesso na área da comunicação e do marketing, e até porque não faz parte neste momento da Primeira Liga, mas acho que é o Futebol Clube Paços de Ferreira, que com um enorme sentido de humor não só consegue fazer chegar a mensagem aos seus adeptos, como põe o país inteiro a rir com a forma como anuncia contratações, etc. E eu acho que isso hoje em dia é absolutamente fundamental, portanto, esse é um dos bons exemplos. Embora o Tiago referiu um aspecto muito importante, que é a ligação entre os clubes, as federações e os próprios associados. Normalmente, e os clubes têm uma dificuldade maior, porque genericamente os adeptos conseguem aproximar-se via redes sociais. Os sócios é que têm outro tipo de ligação, via e-mail, via SMS e as fórmulas que tu aqui referiste. E eu aproveitava para te colocar uma questão, que é, olhamos, e julgo que até já cá tínhamos abordado no Jogo Económico, o sucesso do clube da dimensão do Wolves, que hoje em dia nas redes sociais teve um crescimento nos últimos anos absolutamente extraordinário. Olhando para a dimensão do mercado português, percebemos claramente, e até se olharmos para a diáspora que existe para os clubes portugueses, tem que ser um enorme desafio conseguir internacionalizar as marcas.
qual é que é o papel que podem ter a ajudar esses clubes, até clubes de menor dimensão, se quisermos um Vitória Sport Clube, um Rio Ave, a conseguir fazer por exemplo, com a diáspora, não é? Com a diáspora açoriana, por exemplo. Que papel é que vocês podem ter a ajudar os clubes nessa internacionalização, que é absolutamente determinante para o crescimento dos clubes, porque se olharmos para o nosso mercado é muito, muito reduzido. E que é difícil agregar esse público-alvo, não é? Sim, até porque se olharmos para o futebol europeu, Portugal deve ser dos poucos países onde está tão enraizado esta questão dos três grandes. Temos o Vitória Sport Clube, que eu diria que é aqui uma exceção, mas onde grande parte dos adeptos dos outros clubes são também adeptos de um dos três grandes. Sim, é verdade. É verdade, e pegando nisso também, há uma estatística do ano passado, que até foi o antigo CEO do Estoril que partilhou comigo, que é 90% dos portugueses têm um clube que é um dos três grandes, mas depois, dentro desses 90%, há 80% que têm um segundo clube que são capazes de apoiar, de ir ao estádio e de consumir. E se calhar serem sócios e participarem ativamente na vida do clube. Exatamente. Portanto, é quase criar aqui tudo bem, se querem ser um dos três grandes podem ser, mas vamos para o segundo nível. É uma dupla oportunidade, não é? Vamos para o nível do sofrer por um clube, não é? E na série muitas vezes o Clube da Terra certo. clube que... A Apple TV tem a Ted Lasso, a série que é incrível, que eles andam ali entre a primeira e a segunda liga e é um clube pequeno, mas que cria-se ali uma emoção à volta que de repente somos todos do clube. Mas respondendo à tua pergunta, o Wolves faz uma coisa muito interessante, primeiro porque tem capacidade financeira para isso, que é escolhe jogadores, e passou por esta fase, apesar de ter tido uma presença portuguesa e ter uma presença portuguesa enorme, escolhe jogadores a dedo de geografias específicas e agarra nessas marcas de cada geografia de onde os jogadores são e lança-se com tudo para essas geografias. Fê-lo no México, nós na altura que estivemos a colaborar com o Wolves, nós tivemos ali uma pequena fase em que tivemos a analisar uma potencial parceria, vimos que eles apostam nesses mercados com muita força, portanto apostavam na altura era no México, se não me engano também em Portugal, tinham uma força muito grande em Portugal. Produziram aquela camisola específica para exatamente. Para o público português. E o que eles pretendiam na altura era também criar associados, ou seja, era um segundo nível de sócio, não é aquele sócio constante que paga a cota todos os meses, é um sócio quase correspondente, que paga se calhar uma cota anual, mas que é sócio também e que contribui para o clube, mas que está do outro lado do mundo. Merchandising, etc. Exatamente. Aqui em Portugal, pegando nesses clubes que têm potencial, mas são de menor dimensão, da forma como nós podemos ajudar é criar uma comunicação constante, identificar para onde devemos comunicar, ou seja, através da análise, porque rapidamente nós conseguimos, através de interações de e-mail, através de compras de bilhetes, de merchandising, conseguimos perceber onde é que está o consumo. E ao perceber onde está o consumo, nós conseguimos quase encontrar clusters, geografias, onde haja uma maior probabilidade de consumo. Mas é bem mais que isto. Isto é falar de uma estrutura onde já existem estes dados todos, se calhar neste caso estamos a falar numa estrutura em que isto tem que ser montado. E para isto ser montado é preciso criar aqui uma identidade de marca só. Uma identidade de marca. Portanto, que é muito trabalhosa. Que é muito trabalhosa e que vai desde criar conteúdos regulares para os adeptos, videocasts, podcasts, criar uma comunicação regular nas redes, criar quase uma gamification, criar ali um interesse dos adeptos, dos sócios em interagirem com a marca. No fundo, serem regulares. Eu bato muito nesta palavra, nesta ideia que é ser regular na comunicação, não mudar muito, mas ter uma estratégia. Obviamente que depois o dinheiro faz o resto e permite que, se quisermos ir para a diáspora, se calhar queremos mandar para lá anúncios e se tivermos mais dinheiro conseguimos investir mais para chegar lá com mais força. E isso é difícil. É um caminho que tem que ser percorrido. Mas, obviamente que o futebol português tem um potencial brutal e um potencial que tem que ser explorado. E não faz sentido nós olharmos para o futebol português como um futebol menor, um campeonato menor, quando nós produzimos tudo, jogadores para as melhores ligas do mundo. Temos pessoas fantásticas a nível profissional, nesta área mais de negócio onde nós estamos, pessoas fantásticas a trabalhar em clubes. Falaste de um que nós conhecemos, o diretor de marketing, que é uma pessoa fantástica também, do Passos Ferreira. Mas pronto, acho que temos o potencial. Se calhar é acreditarmos mais em nós e apostarmos, puxando aqui a brasa à nossa sardinha, no produto nacional. Porque nós, obviamente, trabalhar com Portugal dá-nos outro prazer, dá-nos outro gosto e há muito mais para fazer ainda do que lá fora. Se bem que nós, neste momento, já estamos se calhar, aqui com uma regra de 80-20 entre clientes fora e clientes dentro. Certo. Mas, obviamente, que nós temos muito interesse em ajudar dentro de portas. E nesses 80... Desculpa, não, Jorge, ia só dizer, porque para percebermos a importância da comunicação,
Para quem acompanha, por exemplo, a Liga 3, já grande parte dos clubes da Liga 3 tem um departamento de comunicação próprio. E isto diz muito da importância que tem esta ligação entre os sócios, mesmo que não sejam gabinetes de comunicação profissionalizados, porque obviamente os clubes são clubes de menor dimensão, com maiores dificuldades e constrangimentos em termos financeiros para terem essa profissionalização, mas é interessante percebermos esse facto. E aproveitava para te colocar uma pergunta relativamente ao que disseste do Wolves. A determinada altura, eu recordo-me, por exemplo, no caso do Sporting Clube Portugal, na altura quando contratou o Sunil Khetri, por exemplo, da Índia, em que o número de seguidores nas redes sociais, ele jogou só na equipa B, mas foi contratado pelo Sporting. Achas que este tipo de movimentos tem algum efeito ou não, quando olhamos para este tipo de mercados e sobretudo para estes países que são dos países mais populosos do mundo? Sem dúvida que tem efeito, não deve funcionar sozinho, ou seja, não se deve fechar uma contratação de um jogador apenas porque ele vai trazer seguidores, mas, por exemplo, neste momento estamos a ver um crescendo do mercado nórdico, não é? E de repente nós conseguimos trazer talento do mercado nórdico também para Portugal, porque ainda estão ali num nível de pricing que nos é acessível e é um mercado grande, com muita gente a consumir e de repente começamos a ter o interesse de pessoas de geografia lá em cima da Europa a olhar para nós. Mas esse tipo de trabalho é um trabalho conjunto entre os departamentos de scouting e os departamentos de negócio, que faz todo o sentido trabalharem juntos. Os clubes devem trabalhar como um todo. E que têm tudo a ganhar com isso, porque lá está, se nós conseguirmos ter um bom departamento de scouting, se conseguirmos ter escolas de formação, por exemplo, na Índia, é um caso, e se identificarmos potencial talento que possa ser captado com 12, 13 anos e que seja desenvolvido até aos 15, 16 lá e que depois venha para cá para se habituar à Liga e aos 19 anos esteja a jogar uma primeira Liga ou segunda, temos tudo a ganhar com isso, porque de repente, eu lembro, e vocês também com certeza, Portugal começou a exportar e o broadcast, não é? Conseguimos começar a ver jogos de lá de fora início dos anos 90, provavelmente. Eu sou de 87 e a primeira liga que eu me lembro de ver era na TVI. Era a Liga Espanhola, se não estou em erro, não estou a cometer um erro, e era a Liga Espanhola do Ronaldo Fenómeno no Barcelona. 96. Exatamente. E nós começamos a seguir aquilo, mas de repente o Barcelona também tinha ali uns jogadores que falavam português de Portugal, não é? Teve o Vítor Bahia, teve o Fernando Couto, teve o Luís Figo. E nós, se formos a ver, nós interessamos-nos para onde está o nosso produto. É verdade, eu hoje vejo o Wolves porque quero ver, não é só o Pedro Neto que lá está, mas eu acho, por exemplo, que o Pedro Neto é um jogador com potencial brutal. Eu quero ver o Pedro Neto a jogar, eu vejo o Wolves. E isto aplica-se no mundo inteiro. E pegar também em algo que falaste, que tem que ser relevado, que é a Liga 3. Isso é um caso perfeito de como uma federação nacional consegue pegar num produto, criá-lo. É um produto que, obviamente, tem ali uma força muito grande do Canal 11, tem ali uma força muito grande da ideia do departamento de marketing, e dar poder a estes clubes que se calhar estavam num campeonato de Portugal um pouco desprezado pela massa, não é? Para começarem a ter aqui uma dinâmica, começarem a ter departamentos de comunicação, começarem a se preocupar. Arrastar os clubes para esse desafio da comunicação. Não é? Exatamente, ou seja, agora são mesmo os próprios clubes que já querem ter isso. Não é? Sim. Não, e até os próprios clubes, com a transição do Campeonato de Portugal para a Liga 3, houve uma profissionalização brutal dos clubes. Sim, um salto tremendo. Mesmo a nível dos jogadores e das equipas técnicas. E Tiago, estavas a falar há bocadinho dos 80-20 em relação àquilo que é o vosso peso em termos de trabalho entre aquilo que já fazem lá fora e o que fazem cá dentro. Dentro desses 80 está claramente o objetivo de chegar às 55 federações da UEFA. Sim. Da vossa parte, da Fulvénio. Isto começou em tom de brincadeira, com obviamente uma visão que existe desde o início. Eu trabalhava na Federação antes de começar a Fulvénio e, obviamente, trazia uma visão muito concreta do que é o que uma Federação tem para oferecer a nível da informação que tem. Há muita informação dentro de uma Federação de Futebol e que deve ser, na nossa área, estou na área de tecnologia e marketing, deve ser aproveitada. E nós tivemos a oportunidade de começar com a Federação Belga e correu muito bem e já expandimos para Finlândia, Roménia, País de Gales. Estamos a negociar também com federações fora do universo aqui da UEFA, mas um dos objetivos é esse. Portanto, é agarrar nestes casos que estamos a montar com estas federações e a própria UEFA olhar para a Fulvénio como uma solução que, agregada à oferta da UEFA para as suas 55 federações, pode ser extremamente útil e de grande valor para monetizar os ativos das federações. Portanto, é um objetivo, sabemos que temos que trabalhar muito para lá chegar, mas faz parte. Muito bem, mas vamos acompanhando todo esse trabalho da Fulvénio e, naturalmente, aproveitando
para abordar todo este tema das novas tecnologias. Naturalmente, num dos temas favoritos do Jogo Económico tem a ver com monetização e com a forma como se converte aquilo que são as love brands em receitas para os clubes que estão de necessidade de gestão. Tiago, muito obrigado pela tua perspectiva, obrigado por teres vindo e fica o convite naturalmente para um regresso numa das próximas novidades que a Fulvénio tenha para nos dar. Espero que seja em breve. Nós estamos aí com algumas coisas a aparecerem. Pós-ronda, estamos a trabalhar na La Liga, com o clube da La Liga. Estamos também a fechar com um clube da Pro League da Bélgica e estão a surgir coisas no UK, inclusivamente, já possivelmente esta semana vamos fechar mais um contrato. Portanto, notícias boas e obrigado pelo convite, obrigado pela conversa e espero ver-vos em breve. Obrigado nós, Tiago. Fechamos assim a segunda parte do Jogo Económico e vamos às escolhas da semana na terceira parte deste programa. É já a seguir.